Fala, rapaziada. Dia 19 de agosto de 2024, segunda-feira. O Flamengo tá numa fase complicada, Guilherme. O que você tem a dizer? Porque quando eu começar, eu não quero parar. Acho que eu só tenho a dizer saudações rubro-negras, sem muito entusiasmo. E vou deixar você falar então, Alex, porque acho que eu tô sem palavras. Rapaziada, então. Só até pra trazer uma coisa que é um viagem um pouco mais positivo para o início do podcast. A gente ganhou um dos jogos, né? Dos últimos dois jogos que tiveram desde o último episódio. E dentro desse contexto, eu consegui pontuar na nossa competição aqui particular, né, nos nossos palpites. Eu acertei o placar 2-0 contra o Bolívar. A gente acertou. Verdade, Guilherme, você se importa na verdade de fazer isso agora que eu lembrei? De explicar a regra de pontuação do nosso. Do nosso palpite? Então, galera, a gente optou por um esquema bem simples, que é o seguinte: a gente vai falar sempre um resultado e um placar. Resultado é vitória, empate ou derrota. E o placar é quantos gols cada time vai fazer no partido. Se um de nós acertar o resultado, ganha um ponto. Se acertar o placar, ganha 3 pontos. Então, o que o Alex está trazendo ali, por exemplo, só para exemplificar mesmo, é que no jogo do Bolívar foi 2-0. O resultado que nós dois apostamos foi a vitória do Flamengo, só que eu apostei num placar de 3-0 e ele apostou num placar de 2-0. Então eu fiz um ponto só e o Alex já começou com 3 pontos. E sobre o jogo do Botafogo, a gente vai deixar passar batido para o Alex poder continuar aí a fala dele. Beleza, Gui. Então a gente tem apenas eu pontuando no meio desse meio de caminho, porque eu acertei o placar, né, do primeiro jogo da Libertadores. O Guilherme tinha palpitado 3-0, foi 2-0. E nós dois erramos tanto o placar quanto o resultado em Botafogo e Flamengo. Eu tinha palpitado 1-0, o Guilherme tinha palpitado no empate, em 2-2. Rapaziada, então. Sobre o jogo do Bolívar, ele acho que ele é até um pouco mais fácil de falar, porque ele foi ruim. Não foi uma atuação muito inspirada, mas ainda assim foi aquela vitória naquela coisa bem atual desse Flamengo, que é tipo pouco inspirado, mas efetivo. A gente teve uma grande partida do Léo Pereira, que né, foi para mim o destaque da partida. Ele estava muito bem nos cortes e nas rebatidas dele e fez o gol do final, que foi o que permitiu que a gente chegasse para o jogo da volta na altitude, menos parecendo que já estava perdendo o jogo, né? Porque a situação tá bem complicada se você parar ainda para pensar, ainda mais com o último jogo. A sensação que dá é que a gente vai ter muita dificuldade de não tomar um gol contra o Bolívar na volta, na altitude. Então, assim, é, ele tornou um pouco melhor, mas assim, era um jogo que eu e o Guilherme já tínhamos dito de ser uma coisa que a gente deveria ganhar por 4-0. Era um jogo que a competitividade que o Bolívar apresentou meio que deveria ter sido isso que deveríamos esperar do Flamengo, embora eles tenham jogado várias bolas na trave, inclusive. O que mostra como o nosso sistema defensivo é frágil, porque o Bolívar tentou e conseguiu algumas jogadas quando era para ser um jogo que talvez a gente deveria olhar para isso e pensar assim. O Flamengo controlou o jogo, talvez mesmo se fosse um Flamengo menos inspirado como foi, pelo menos não deveria ter sido tão suscetível a tantas finalizações e ter sido mais sólido. Não foi o caso. Então acho que contou com muita sorte, uma partida muito boa, assim, como a gente falou do Léo, como eu falei no caso, né, do Léo Pereira. Eu acho também uma partida muito boa, pelo menos ao nível do que a gente espera do Varela, que conseguiu estar ali marcando aquele centroavante lá e esse centroavante que estava jogando de ponta esquerda não estava conseguindo nada em cima do Varela. E para mim isso foi bem destacado, assim. E aí a gente vai ver o Pedro numa jogada individual absurda, que nos gerou o primeiro gol. E aí a gente pensa, né? E Ele que é, sai. Alex, rapidinho, iniciada pelo Léo Pereira. É uma construção que inicia com o passe do Léo Pereira, que assim, só para também já falar logo, para mim também foi o destaque da partida, o melhor em campo do time do Flamengo. Mas enfim, só queria contar isso. É uma jogada que é
tem o brilho do Pedro, mas é iniciada pelo Léo Pereira. É uma jogada muito bonita, assim, rara de acontecer no Flamengo, mas muito bonita. Não, perfeito, exatamente. Eu nem tinha me atentado a esse detalhe que tinha sido iniciado no Léo Pereira, mas é uma jogada muito bonita de fato. E o Pedro é uma fase espetacular. Assim, ele realmente mostra toda a qualidade que ele tem. A finalização ali do Luiz Araújo também é excelente. E a gente consegue abrir o placar e. Mas logo depois, numa saída também no ataque às costas da defesa do Bolívar, a gente tem uma lesão do Pedro. O que é um desalento absurdo, porque além de basicamente somar vários dos nossos outros jogadores que fizeram gols e, tipo, precisar de acho que todos se bobear para poder chegar na quantidade que só o Pedro fez pro Flamengo esse ano. Ou seja, ele tem uma participação absurda nos gols do Flamengo e basicamente só o Pedro quase que faz gol pelo Flamengo. A gente tem um problema muito sério que é o fato, e aí a gente vai falar sobre questões que a gente já trouxe anteriormente, o fato de que o Flamengo não consegue ter alternativas de jogo. Então, o Gabigol entra mal, entra bem mal, para falar a verdade. Mas o esquema de jogo é completamente desfavorável a ele com lançamentos o tempo todo, que não faz o menor sentido quando você tem um cara que tem menos de 1,80 e que não sabe jogar de costas para zagueiro, para área. Nunca fez isso, nunca foi a melhor característica desse atleta. E ele, assim, com ele em campo, foi o que o Tite optou por fazer. Acho que nem o Carlinhos, mesmo sendo um cara maior, teria essa característica de dominar essa bola e né, fazer o pivô para quem vinha de trás. Mas seria uma alternativa um pouco mais coerente de tentativa. Mas o Tite foi lá e optou por não fazer essa substituição, botar o Gabigol, não alterar a forma como o time joga, prejudicar o time, prejudicar o Gabigol no meio do caminho. E, enfim, foi bem ruim, assim, depois que o segundo tempo sem o Pedro. O gol acabou sendo realmente uma ocasionalidade que a gente mal criou. Enfim, antes de passar para o Guilherme, eu só queria pontuar que ainda acontece o lado que o Gabigol se machuca. Então a gente perde dois jogadores assim que poderiam oferecer alguma profundidade alternativa para o ataque do Flamengo. Claro, caso o técnico conseguisse propor um estilo de jogo mais favorável a cada um deles, o que não tem sido o caso. No caso para o Pedro, sim, apesar de que ainda ouso dizer que esse jogo tão direto, cheio de cruzamentos, ainda assim não é a melhor forma de aproveitar o Pedro. É viável, mas não acho que é melhor. E, enfim, é isso, Guilherme. Sobre esse primeiro jogo, acho que esse é o meu panorama geral. Assim, na minha visão, o Flamengo fez um bom primeiro tempo contra o Bolívar, mas nesse sentido que o Alex falou, não exatamente inspirado, mas também não exatamente eficaz, assim, porque a gente perdeu alguns gols, poderia talvez ter criado um pouquinho de gordura no primeiro tempo e não conseguimos. A gente só conseguiu fazer o 1-0, né, nesse gol que o Alex já comentou. E é isso, sabe? Esse jogo de tipo, a gente era superior em campo, mas a gente sabe que tá, ao mesmo tempo tá abaixo do que é o nosso próprio potencial. A gente era superior pelo nível de diferença técnica mesmo, enfim, diferença de tudo, né, entre Flamengo e Bolívar, mas o Flamengo era superior ao Bolívar, mas inferior a si mesmo, ou ao que poderia ser. Acho que é essa sensação que dá assim nesse jogo como um todo. E a gente fazia um bom primeiro tempo, na minha opinião, até a lesão do Pedro. E, cara, eu acho que eu nunca vi, assim, que eu me lembre, um time sentir tanto a lesão de um jogador. Foi uma coisa que, tipo, me deixou muito abismado, assim. Porque, pra mim, o time sentiu tanto nisso do Tite não ter alternativa, mas eu não sei, pra mim foi como se em algum aspecto a moral do time caísse, sabe? Tipo, porque todo mundo sabe a fase brilhante que o Pedro tá. Todo mundo sabe que talvez essa seja a melhor temporada da carreira do Pedro. E que, de fato, ele vem sendo, assim, no mínimo, nosso segundo principal jogador. E eu vou defender que o Gerson é o nosso principal jogador no ano. Mas eu acho que pode existir um debate, sim. Apesar de que, pra mim, é o Gerson. Enfim, o Pedro é, no mínimo, nosso segundo jogador mais importante no ano. Então, acho que, tipo, inevitavelmente o Flamengo vai perder. Aí você soma isso ao que o Alex falou, a pouca capacidade de adaptação do Tite, que, adivinha, é a nossa pauta desde o primeiro episódio do podcast. A gente fala sobre isso, critica isso desde o primeiro episódio do podcast. Não foi agora, porque, enfim, já adiantando um pouquinho, a gente perdeu pro Botafogo da forma que perdeu. A gente começou a falar isso, não foi também por causa dos jogos na Copa do Brasil, a gente fala isso desde maio, quando a gente começou a gravar. Então, tipo, é muito claro que o Tite não se adapta bem.
Pode falar, pode falar. O estadual, cara. No estadual, a gente tá falando, o time ganhava porque eram times muito fracos, mas, pô, o futebol não tava lá. Sei lá, tá desde lá de trás. Sim, pois é. E essa dificuldade de tirar o melhor do time e ao mesmo tempo de se adaptar, não só ao elenco que tem, mas às situações que aparecem, né, durante os jogos, acho que acabou sendo talvez o tema comum desses dois jogos, por incrível que pareça, mesmo que eles tenham placares tão diferentes, né? Assim, eu acho que no jogo do Bolívar minha sensação geral foi essa, de que o primeiro tempo a gente vinha fazendo um jogo bom, mas aquele bom protocolar, sabe? Não um excelente, não muito longe daquele jogo que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que foi o único jogo que eu acho que foi de fato muito bom do Flamengo desde que os titulares voltaram da Copa América. O resto a gente teve alguns tempos bons protocolares, outros razoáveis, outros ruins, outros péssimos, mas assim, muito bom, acho que a gente só teve o jogo com o Palmeiras mesmo. E o Bolívar foi isso, foi um bom protocolar ali no primeiro tempo, no segundo tempo, pra mim, bem ruim. Eu também acho que o primeiro tempo, assim, já adiantando um pouquinho contra o Botafogo, assim, me deu a impressão na hora assistindo, depois eu até já repensei um pouco isso, mas na hora assistindo eu tive a impressão também desse bom protocolar, apesar do gol tomado. E o segundo tempo eu não quero nem comentar agora, vamos deixar para depois, mas o Bolívar, é, a, a dificuldade que o Flamengo teve de abrir essa vantagem, né, esse placar, e conseguir essa gordura contra o Bolívar dentro do Maracanã, para mim é um pouco assustadora. E também me deixa preocupado com o jogo de volta. Eu já estava preocupado no episódio passado e por conta disso, né? Eu acho que eu falei muito no final do episódio passado, meu argumento central foi esse. O jogo de volta contra o Bolívar é muito complicado, então a gente precisa fazer gordura no jogo de ida, e se a gente não fizer, a gente não vai ter um jogo bom contra o Botafogo. Minha preocupação sempre foi, tipo, esse efeito dominó que ia resultar no jogo contra o Botafogo. Eu sempre estava mais preocupado com o jogo contra o Botafogo, que de fato foi o que a gente sofreu mais. Porque o Bolívar no Maracanã, eu acho que a diferença dos times ia conseguir sustentar o nosso resultado, enfim. Mas, assim, o Gabigol entrou mal, o Carlinhos entrou mal, o Carlinhos também não jogou bem contra o Botafogo. Eu não sei porque tem gente que quer falar que o Gabigol jogou bem, que o Carlinhos jogou bem. Eu acho que não existe essa defesa. Mas é aquilo de que a gente traz, assim, não foi nada também, na minha opinião, extremamente destoante do resto do time. Do tipo assim, o time todo jogou muita bola e o Carlinhos e o Gabigol não jogaram nada. E, e é isso, cara. O Pedro tá numa fase, tipo, brilhante. Ele tá numa temporada brilhante. Ele é um jogador muito bom também. E ele se encaixa relativamente bem no esquema do Tite. Até entendo isso que você trouxe, de que talvez não seja o esquema que mais potencializa ele. Mas ele se encaixa de alguma forma nesse esquema, de uma forma boa. O Luiz Araújo, que é outro jogador que também acho que vem numa fase também muito boa, né? Por mais que não seja a priori nosso jogador, um jogador titular no nosso time. Ele também eu acho que consegue tirar bom proveito desse esquema do Tite, mas é um esquema que para por aí, sabe? O esquema existe a priori, e aí pode ser que alguns jogadores tirem proveito disso, pode ser que outros não. Mas não existe uma tentativa de formular o esquema para que os jogadores tirem proveito dele. O esquema existe antes, os jogadores se encaixam depois, e não o contrário. E assim, é o nosso ponto constante desde que a gente começou aquele podcast. E é isso, sabe? Eu acho que foi um bom protocolar. Acho que, assim, se fosse falar uma atuação de gala, sabe? Eu diria só do Léo Pereira, o resto todo foi esse bom protocolar, jogadas boas, jogadas ruins. O time, mesmo o Gerson, que vinha sendo o melhor jogador na nossa temporada toda, já faz alguns jogos que ele não tem brilhado como ele vinha antes. Então, eu acho que também é algo a pensar, inclusive por causa de minutagem. E acho que a gente também vê aí um outro problema que eu acho que eu já quero trazer. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa do jogo do Bolívar, Alex. Beleza, então comenta antes que depois eu trago esse ponto. Então, eu só queria pontuar umas coisas. Eu tava pensando por que isso justificaria no Luiz Araújo vir bem, Pedro vir bem, e até mesmo o Gerson, pela forma que ele é utilizado. Claro, ele é um craque, mas pela forma que ele é utilizado, por que ele vai bem. Mas assim, eu queria pontuar que circulou essa imagem durante o pós-jogo, que era aquele tenebroso 2-3-5 ou 3-2-5, dependendo da forma que se faz e tal. A imagem não está muito clara qual que seria a ideia básica. Mas que seria aquela coisa que seriam, né, no 2-3-5, né? Dois zagueiros, dois iniciando a jogada, três pessoas no meio campo fazendo a circulação da bola e cinco homens na linha defensiva do time adversário
né, dando a amplitude e a profundidade para poder circular a bola. Padrão jogo de posição. Gente, claro, uma imagem. E esse é o ponto. Uma imagem não define o jogo, tá? Essa imagem não define o jogo, assim como o golaço que o Pedro deu pro Luiz Araújo também não define o jogo. Mas eu preciso dizer que se fosse para dizer alguma coisa sobre tanto o trabalho do Tite quanto sobre o futebol praticado, tanto no primeiro jogo da Libertadores quanto no domingo agora, é muito mais próximo dessa imagem, desse frame que, que ficou rodando, principalmente no sentido que é um time que joga muito pelo lado e muito alongado. Né? Então, por que, que o Pedro vai bem? Porque o Pedro sabe fazer o pivô. Né? Então, tipo, ele se adapta bem. Claro, não tô dizendo que assim, nossa, é um problema pro Pedro. Não, de forma alguma, ele consegue se adaptar bem. Mas, apesar disso, era também o nosso único atacante, né? Atacante centralizado, né? Centroavante, vamos dizer assim, apesar do Gabigol não ser centroavante. Mas entrar mesmo nessa ideia. É o único nosso desses jogadores que faz isso bem. Eu acho que como ele é um jogador muito técnico, ele pode fazer isso, mas também fazer outras coisas mais assertivas e tal. Então por isso que eu tô dizendo. Que não necessariamente é ainda 100% a forma mais... que mais potencializa, mas a questão é... Por que a Luiz Araújo vai bem quando o Cebolinha tinha alguma condição física de jogar, ele ia bem? Porque é um jogo pelo lado e alongado. E eles são os caras de velocidade que tem pra jogar pelo lado. Então, assim, basicamente a única saída que esse time tem, e esse é o grande ponto que eu queria trazer, era que eu estava muito indignado durante a partida, pensando no quanto a única opção que o Flamengo tinha o tempo todo, tanto do goleiro quanto dos zagueiros, era esticar a bola para um ponta ou no Pedro. E aí quando não tinha mais o Pedro, era num ponta pela lateral e tal, porque não tem opção. Então, e aí que era o meu argumento? Luiz Araújo vai bem para assim, o Gerson vai bem porque ele está na lateral onde ele é acionado. Claro que quando ele vai por dentro, eu acho que é por isso que o Tite evita de botar ele por dentro também, sabe, Guilherme? Quando a gente fica pensando assim, pô, será que o Gerson não podia ir pro meio e deu a coisa pro lado? Eu acho que o Tite sabe que se o Gerson for pro meio, o jogo vai ser muito centralizado. O jogo vai passar muito mais pelo meio campo do que tem passado. E eu acho que como a gente vê claramente que não é o que o Tite quer, eu acho que esse é o motivo que ele acaba evitando, sabe? E, enfim, isso foi muito visto também no jogo contra o Botafogo. Eu não sei se você já vai começar a falar do Botafogo, mas só pra falar. Então, assim, e essa é a coisa mais desesperadora desses jogos pra mim. Não é nem. Sim, claro, tomar 4 gols do Botafogo é bizarro. E ficar tão distante da disputa do título, que é o mais importante que a gente poderia fazer esse ano, porque o Campeonato Brasileiro deveria ser prioridade. É, não é tomar 4 gols, embora seja ruim. É a incapacidade do time de tocar bola. É a capacidade do time se associar e criar jogadas. E quando consegue, o técnico sabotar isso com substituições meio que inexplicáveis. Mas aí, entrando mais no jogo, segue aí, Guilherme. Eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é muito interessante porque ele acaba me fazendo pensar automaticamente em três coisas, inclusive já para fazer essa transição, sair do jogo do Bolívar. A primeira é em relação a essa prisão do Tite ao esquema e como é que ela subutiliza os jogadores. Porque a gente fala que o Gerson consegue produzir, que o Luiz Araújo consegue produzir, mas o Luiz Araújo está jogando na ponta esquerda. O Gerson está tendo que jogar como dizem um meia direita, mas é uma espécie de ponta direita, assim. Eu entendo que é um meia direita, mas que fica muito preso. E aí você para pensar, e o Gerson jogando de segundo volante, jogando ali ao lado de La Cruz, ao lado de Arrascaeta, com movimentação, com liberdade, é o que a gente sempre defende, até fica meio chato repetir tantas vezes. Poderia ser muito melhor. O próprio Luiz Araújo, que vem numa fase boa, ele vinha numa fase muito boa jogando pela direita, mas como o Tite faz questão de manter o mesmo esquema, e ele perdeu o Cebolinha, estava sem o Bruno Henrique, ele passou a usar o Luiz Araújo na esquerda, porque quem está na direita é o Gerson, e ele poderia, se ele tivesse um mínimo de adaptação, e eu acho que eu falei isso inclusive antes desses dois jogos, no último episódio, ele poderia simplesmente colocar o Gerson no meio de campo e jogar com dois atacantes, botar o Luiz Araújo e o Pedro, sem ter a necessidade de botar o Luiz Araújo invertido, fora do que é o mais confortável para ele. Deu certo na jogada do gol, deu, mas o Luiz Araújo poderia estar produzindo mais também, mesmo ele que está numa fase boa. E assim, o segundo ponto que eu quero trazer e aí esses dois pontos eu acho que os dois dá pra gente puxar um gancho, dependendo do tópico que você preferir aí pegar, Alex. Porque o segundo ponto que eu queria trazer é o quanto que esse jogo alongado
influencia. E aí eu não vou nunca tirar o peso da Copa América também, porque ela ferrou muito o nosso calendário, mas o quanto que esse jogo alongado e veloz do Tite influencia na quantidade de lesões que a gente está tendo no elenco. Porque a gente tem, por exemplo, o lance em que o Pedro se machuca, é uma bola alongada, e ele vai tentar correr e ele acaba tendo essa lesão. Então, tipo assim, o quanto que a gente força esse tipo de movimento o tempo todo, o ano todo, em todos os jogos. E isso vai gerando lesões. Porque a gente também trouxe isso no episódio passado, e é até interessante a gente pensar que teve aí, né, a lesão simplesmente de Pedro, Gabigol e Arrascaeta, nesses 2 últimos jogos, o que eu acho que qualquer time no universo poderia falar que é uma perda enorme ter essas 3 lesões em 2 jogos. A gente trouxe isso antes, que o jogo físico não privilegia o Flamengo. O elenco do Flamengo é um elenco que é montado pela técnica e pela inteligência de jogo. Depois a gente pode falar, inclusive, da parte tática, a gente pode falar da parte emocional, e a gente trouxe o físico, é o último dos pontos que a gente traria nesse elenco do Flamengo. Então, insistir nesse jogo mais físico, mais alongado, mais veloz, ok, tem alguns jogadores que se sobressaem, mas olha o desgaste que causa no Cebolinha, por exemplo, porque o tanto que a gente força jogadas nele, está sempre utilizando ele, e ele que não vem bem fisicamente, ele vai se lesionando uma vez atrás da outra. E outros jogadores que talvez nem tenham um histórico assim de lesão e tal, tão forte, acabam se lesionando também. E assim, o último ponto que eu queria trazer, que tem a ver com isso do esquema, de jogar pelas laterais, jogar em velocidade, é o porquê que o Bruno Henrique não consegue substituir nunca a altura o Cebolinha e não consegue se encaixar nesse esquema do Tite. Porque a gente vê o lance do gol do Bruno Henrique, que talvez seja o único ponto positivo no jogo contra o Botafogo, e o que ele faz? É um lance de velocidade? É. Uma bola muito, muito boa, enfiada pelo Léo Ortiz, mas o Bruno Henrique ele tá correndo em direção ao centro do campo. Ele não tá fazendo aquele ponta fixo na esquerda, na lateral, que fica dando amplitude pro time e tal. Ele tá fazendo uma jogada em que ele tá centralizando. A direção da corrida dele é pro meio. Então, o Bruno Henrique já não tem essa característica de ser esse ponta fixo como o Cebolinha que tudo bem, o Cebolinha às vezes ele tá com a bola, ele corta para dentro e chuta, mas no geral ele tá sempre dando amplitude pro time. Isso é algo prejudicial, por exemplo, ao Bruno Henrique. E o Tite não demonstra esse tipo de adaptação, de que o Pedro sabe fazer o pivô e o Gabigol não. Mas o Gabigol, até nessa imagem que você falou que viralizou aí e tal, o Gabigol ele tá voltando. Se você ver bem, é tipo um 2-3-5, sei lá, só que na verdade tá um 2-2-6, acho que você até chegou a comentar isso, porque tem 6 na linha de frente, e o Gabigol é quem tá saindo dessa linha de frente para retornar ao meio, que é um movimento que o Pedro não vai fazer. O Pedro vai conseguir segurar uma bola longa, fazer um pivô, que são coisas que o Gabigol não vai fazer. O Cebolinha vai conseguir dar amplitude, pegar a bola no pé, cortar para o meio, chutar, fazer gols fora da área, que o Bruno Henrique não vai fazer. Mas o Bruno Henrique vai fazer esse tipo de jogada que o Léo Ortiz dá o passe. Então, tipo, é só isso, sabe? Entender que, o Cebolinha ou o Bruno Henrique é melhor, você pode ter preferência, mas eles têm características diferentes. Então você, como técnico, precisa se adaptar a elas. Você precisa conseguir tentar tirar o melhor, né, de cada jogador. Então, assim, são esses 3 pontos que eu pensei. Eu acho que dá pra gente fazer o gancho tanto para essa questão física que o Flamengo tá passando, né, uma crise de lesões, ou a gente pode ir direto pro jogo do Botafogo aí, fica o seu critério, Alex. Eu acho que uma coisa meio que caminha para a direção da outra, então acho que a gente pode tentar começar em um para desembocar no outro. Vamos falar do físico, acho que começando aí. Guilherme, eu acho que você foi muito bem nesse ponto de trazer, porque eu tinha esquecido. Como esse jogo alongado, ele, inclusive, de fato, é um pouco o problema, porque como o Flamengo está sempre em transição, assim, um dos problemas da gente defender mal é porque a gente também está sempre em transição de fato, né? Então, tipo, a gente não retém a bola propriamente, não constrói jogadas retendo bola, é muito difícil. E aí no lance do gol do Pedro, eu acho que era até uma jogada mais de exceção mesmo, porque foi uma boa saída, assim. Eu não lembro como é que se deu a jogada, mas foi uma boa saída onde o Pedro tava, né, indo em direção ao gol bem. Se ele não tem aquela lesão, eu acho que era fatalmente ele, pelo menos, criaria uma boa chance. Mesmo não sendo o jogador mais rápido, mas porque era uma jogada inoportuna. Até o Tite na coletiva vai dizer que no primeiro tempo o Flamengo fez esse tipo de jogo porque a linha dele estava mais alta e tal, no segundo tempo a linha de defesa dele está mais baixa e aí eles ficaram mais... aí o jogo ficou um pouquinho mais complicado. Cara, assim, honestamente, eu não vi tanto isso no segundo tempo, essa diferença toda, honestamente. Eu acho que assim, de fato dá pra perceber que tiveram 2 momentos onde
A gente tinha a linha de defesa deles com mais espaço, dando mais espaço pro gol, mas não necessariamente eu acho que foi isso um retrato do jogo, daquele primeiro tempo como um todo. Mas enfim, eu acho que essa é uma coisa incontestável na minha cabeça, que se você vê um espaço para se atacar em profundidade, você vai atacar. Mas como o Flamengo faz isso o tempo todo, você realmente fica um pouco... Tinha um pouco vulgarizado, sei lá, de certa forma, porque aí realmente você tá o tempo todo fazendo isso, não tem pausa, né? O time carece de pausa. O time carece de controle de bola. O time carece muito disso, porque não Aí, consegue Alex. construir jogada. E, e não é só a questão do da explosão, que também é uma causa de lesão. A gente vive ouvindo essa história de que hoje a gente tem batedores de falta piores porque a fisionomia não deixa os caras ficarem treinando falta depois do treino, porque o movimento repetido leva a lesões. É um movimento repetido, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Um movimento repetido. Então, tipo assim, a gente pensa que a explosão, a velocidade, o tá correndo o campo todo cansa e tal, pode aumentar o risco de lesão, mas eu acho que o principal é você está fazendo sempre só o mesmo movimento, sabe? E isso, assim, lesiona simbolicamente o time do Flamengo está lesionado pela repetição de movimentos limitada, mas isso acaba sendo um problema físico também, na prática, né? Os jogadores vêm a se lesionar porque eles estão fazendo sempre os mesmos movimentos, porque as jogadas tentadas são sempre as mesmas. Então eles acabam aumentando essa chance de lesão, né? Perfeito, concordo muito com isso. Então, assim, fica realmente uma coisa um pouco difícil de se falar, de se pensar que isso não é um problema a partir disso, né? E, e assim, eu preciso dizer, desde o primeiro jogo, né, desse que a gente está falando, do jogo contra o Bolívar, uma coisa que tem me apitado muito, Guilherme. Você sabe quem é o próximo, né? Não vamos falar pra não puxar pra gente, mas você sabe quem é o próximo jogador a se lesionar, né? Do jeito que as coisas estão indo, né? Porque é o cara que é incansável, o cara que não é poupado, porque o time não tem opção, porque o técnico não consegue criar opção, enfim. Não vamos falar isso, não querendo energias negativas, mas tá meio óbvio quem é o próximo. Assim, eu vou te dizer que eu talvez acredite que não sem entrar em quem é, porque é um cara com um físico muito diferenciado. E, assim, eu diria até que eu não sei como ainda não se lesionou, porque uma questão física, não, uma questão de saúde ao longo dessa temporada, mas que não foi uma lesão. Então, tipo, é meio bizarro, eu não sei como que não se lesionou até agora, porque inclusive deve ser, a gente não tá trazendo uma estatística aqui, mas assim, eu acredito que seja uma das minutagens mais altas do elenco nessa temporada. Só perde pro Rossi, provavelmente, porque o Rossi não é substituído, assim, ele teve alguns jogos de Copa assim que não jogou, mas, pô, ele não é substituído no meio do jogo, o Gerson meio que é, por exemplo, ele foi até substituído no meio do jogo contra o Botafogo, certo? Sim, mas isso é meio raro também até. Normalmente ele joga os 90. Sim, mas como o goleiro nunca é substituído, então acaba acontecendo isso de que talvez seja o único jogador que realmente vai superar ele. Porque de resto, cara, é inacreditável como ele tem jogado. De toda forma, gente, entrando no jogo do Botafogo, a gente vai ver o mesmo panorama, jogo alongado, até aproveitando o fato que o Carlinhos tem muita velocidade para um cara do tamanho dele, eu realmente acho muito impressionante. E aí tem o Bruno Henrique fazendo o facão, ou a famosa diagonal ofensiva, que é uma coisa que invariavelmente eu e você a gente defende muito, né, Guilherme? A diagonal ofensiva é a característica tanto do Gabigol quanto do Bruno Henrique pra caramba. Por isso que 2019 foi como foi, porque tinha muita possibilidade de passe em diagonal com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Felipe Luiz fazendo esses passes também. Então, assim, todos jogando por dentro, né? Muito, muito esquisito como isso é meio comum, tá ligado? E também meio que como em 2022. Nossa, engraçado como essas coisas meio que tem a ver, né? Parece que até que é por acaso. Enfim, aí a gente vai pro jogo contra o Botafogo mesmo. E a gente tem uma tragédia em 10 minutos, né? Basicamente. A gente toma um gol bem ridículo, pra falar a real. Em Aquele é 2 minutos, na verdade. Não, é porque tem uma outra coisa depois. Ah, sim, sim, sim. Tem um gol bem ridículo assim. O Rossi, embora tenha pego o pênalti,
Eu acho que ele tem uma jornada bem ruim assim, tipo, bem assustadora, porque os dois últimos gols tem uma impressão muito grande que parece que ele tá fazendo um golpe de vista na bola. Não sei se você sente isso, mas assim, parece que ele tá, tipo, olhando pra bola, esperando a bola ir pra fora, tá ligado? Eu tenho uma impressão muito grande nisso, assim, acho meio bizarro. E o Assim, primeiro gol. eu acho que, tipo, não é nem pelos dois últimos gols, não. Eu tava achando, antes do pênalti, eu tava achando um dos piores jogos do Rossi pelo Flamengo. Eu tava achando ele muito, muito, muito mal. Assim, eu tava comentando isso durante o jogo, como um dos comentários que eu mais fiz, assim, de quanto que o Rossi parecia não tá bem no jogo. O outro que também, assim, só pra também falar, porque eu acho que a dicotomia me impressiona um pouco, que entrou muito mal, não vi acertar nada, assim, no jogo, foi o Léo Pereira, que, tipo, fez uma atuação de gala contra o Bolívar na quinta-feira, e no domingo ele, tipo, não consegue acertar nada. Acho que até mostra isso, sabe? Como é que depende muito do dia individual de cada jogador e como é que a gente não consegue ter uma constância mesmo, né? Mas enfim, continue aí. Não, a inconstância é uma marca muito grande de um time. Que normalmente. A gente ouviu muito isso, eu acho que você também já. Que times desorganizados são muito inconstantes, né? E que times organizados são constantes. E, enfim, eu acho que esse é um grande ponto. E, cara, assim, acontece esse gol bizarro que eu acho que assim, não vou falar que é uma falha do Rossi, acho que de forma nenhuma dá pra dizer isso também, mas assim, a forma como ele se porta no lance e é meio esquisita. A nossa defesa é inacreditável, a gente também pode falar de uma questão de linha de impedimento, onde o nosso lateral do lado esquerdo não estava em condição, não estava dando condição, né? E aí o Ayrton Lucas, então fica aquela coisa. Pô, então não é só os uruguaios, né? E aí fica uma coisa de tipo. Tá um trabalho também inconsistente de impedimento para nossa defesa, né? Mas assim, e aí depois vem a tragédia do longo prazo mesmo, né? A Arrascaeta se lesiona. E aí, a gente vai entrar num tópico muito delicado, Guilherme. Porque se a gente tem dificuldade de ter um padrão de jogo treinado, em ir pro jogo performando bem e criativamente, se a gente depender do nosso técnico para poder fazer substituições e ajudar a gente a ganhar o jogo, já era. Guilherme, assim, a escolha pelo Vitor Hugo, ela pra mim é muito assustadora, porque dentro de tudo que vem acontecendo, não porque eu acho ele ruim, ele não entrou bem, claramente não, mas eu acho que ele é um atleta com potencial, embora tá numa fase bem ruim, e assim, talvez o potencial dele tenha ficado em 2022, mas aí é uma outra história, mas principalmente pelo fato que, tipo assim, claramente nos últimos jogos, a hierarquia tinha sido mudada, era o Lohan primeiro, aí depois o Lohan sumiu, renovou o contrato, ainda não voltou para jogar, ainda tinha rumores que era porque ele não renovou o contrato, tal, não sei o quê. Renovou o contrato, não foi prioridade para entrar, e aí entrou, quem tinha virado em algum momento, tomado esse lugar do Lohan com algum jovem da base que entra no jogo do Flamengo, era o Matheus Gonçalves, e aí você vai, espera o Matheus Gonçalves entrar, também não. Entra o Vitor Hugo, que desses três parece que era o que gozava de menos prestígio. Entra com 12 minutos de jogo, não consegue jogar nada. Mas assim, esse ainda não é não é a pior parte. É ruim, claro que é ruim. Mas não é a pior parte. A pior parte é que a gente vai pro intervalo com o jogo empatado, com o Léo Ortiz tendo dado o passe pro Bruno Henrique como volante, depois dando um passe pro Carlinhos como volante, bem perto da área, como um meia, na verdade, bem avançado. E a gente volta pro intervalo com o Everton Araújo no lugar do Gerson, numa formação que basicamente faz com que a gente tenha três zagueiros jogando como zagueiros. Alan como nosso volante sozinho, com o Everton Araújo e Vitor Hugo, que basicamente era. Nenhum dos três era nada. Então a gente perde completamente nosso meio campo, assim, totalmente assim. E só pra falar sobre essas coisas, só pra você comentar o jogo, mas só pra não perder o foco da questão das substituições, a gente tem. As próximas substituições são Léo Pereira entrando e o Wesley entrando. Ou seja, a gente já tá perdendo a essa altura e o técnico bota um zagueiro
e um lateral. A mudança de lateral já é costumeira dele, né? Todo jogo a gente troca um lateral pro outro. E o Léo Pereira entra no lugar do Ayrton Lucas, né? Como ele entra como lateral, não é isso? Não, não. O Varela entra no lugar do Ayrton Lucas, jogando invertido. E o Léo Pereira entra no lugar do Fabrício Bruno, por uma questão de minutagem, acredito eu. Perfeito, perfeito. Então, pelo menos teve alguma coisa. Mas assim, se você para pra pensar, ainda se trocou o Ayrton Lucas por um lateral por outro lateral. Claro, o Ayrton Lucas agora não tem reserva, já que o Vinha tá machucado. Isso é um detalhe que a gente não comentou, né? Vinha e Cebolinha fora do ano, tá, rapaziada? E aí, a gente então realmente precisa do Varela ali fazendo. Precisa realmente controlar a minutagem do Ayrton por conta disso, tudo bem. E aí vem essa substituição do Fabrício Bruno. Só que é bem engraçado pensar que, tipo, o Léo Pereira vinha jogando uma sequência enorme de jogos, aí começou a jogar no banco. E ele tem que entrar para contar a minutagem do Fabrício Bruno e você fica sem entender por que as escolhas vão assim. Mas de toda forma, Guilherme, fala a tua opinião do jogo, além dessas minhas reclamações sobre as mudanças do time, que claramente jogou mal também. Então, tipo, como eu falei, com o trabalho da semana não deu para chegar bem pro jogo e contando com o técnico não dá para contar de melhorar. Opinião sobre o jogo, acho que fica até difícil de não sair xingando tudo, né? Como torcedor, acho que tomar um 4-1 da forma que foi. E galera, vou ser bem sincero, pelo segundo tempo ficou barato, tá? Ficou barato. Poderia ter sido pior, pelo que foi o jogo. Então, assim, dar uma opinião geral sobre o jogo, acho que eu vou até me abster de fazer, porque senão eu vou perder um pouco a linha com o Flamengo. Mas eu acho que esses dois pontos que você trouxe, aliás, os pontos que você trouxe no geral, eles se resumem em duas coisas que a gente também já vinha trazendo. E olha só como é engraçado, a gente vem comentando as mesmas coisas todo episódio, o Tite não muda. Isso que vai me fazendo chegar cada vez mais à conclusão de que ele tem que sair do Flamengo, porque a gente sempre falou, olha, o Tite tá insistindo no erro. Ou ele muda, né? Ou a gente vai estar num trabalho que não tem futuro. E aí ele não muda, ele não muda, ele não muda. Passa uma semana, a gente vem e não muda. Passa um mês, a gente vem e não muda. Passa 3 meses, a gente vem e não muda. Passaram 10 meses. ele tá desde agosto do ano passado, né? Se não me engano. Ou ele tá, não, 10 meses de trabalho que ele tem. Ele tá desde outubro. Chegou no início de outubro do ano passado. Então, assim, tá quase um ano. Ele tá quase um ano no cargo. E o time não muda. Assim, os erros que ele comete, ele não para de cometer. E desses erros que ele continua cometendo ao longo da temporada, a gente vem sempre falando, tudo que você apontou para mim pode ser resumido a o Tite não faz boas substituições, isso é algo que a gente já trouxe aqui, como um dos 3 principais problemas, né, que a gente falou na época do trabalho do Tite. Acho que depois a gente conseguiu achar mais problemas, mas assim, naquele momento eram os 3 principais problemas que a gente trouxe. Um deles era as substituições. O Tite não faz substituições boas, não demora muito a mexer no time. E isso aí é desde sempre, tá? Porque no período melhor do Tite, assim, durante a Copa América, ele também não fazia grandes substituições. Foi uma das reclamações que ainda existiu, mesmo durante a Copa América, quando a gente via numa sequência boa. E a segunda e o segundo que faz parte também do problema de teimosia, né? Que é outro dos 3 grandes problemas do Tite que a gente já trouxe, que é a teimosia. Insistência no esquema, insistência na ideia de meritocracia dele e tal. Essa teimosia de esquema de jogo, sistema de jogo, ideia de jogo e nomes, né? Escalações, né, que ele usa. Mas o terceiro problema que a gente apontava como um dos maiores problemas do Tite é a má utilização da base. A péssimo trabalho dele de transição base profissional. E, cara, é simplesmente inexplicável que ele não tenha colocado o Lohan nesse jogo e mantido o Léo Ortiz no meio de campo, porque a gente jogou vários jogos na Copa América com Léo Ortiz, Alan e Lohan. E o Gerson como ali um meia-direita, tudo bem, o Gerson saiu. A gente entende que foi por uma questão de minutagem, como a gente falou, ele tem uma das minutagens mais altas do elenco, isso é bem claro, né? Então a gente entende isso, que ele quer preservar o Gerson, já que ele já lesionou, tipo, já que a gente já teve tantos jogadores lesionados que ele não se preocupou antes em gerir o elenco, agora ele tá pensando, não, vou poupar aí o Gerson, pelo menos algum deles eu consigo salvar, enfim, né? Mas, tipo, a gestão dele, a transição que ele faz de base profissional é muito ruim. Eu, particularmente, não sou o maior fã do Vitor Hugo, acho que eu já tive essa conversa com o Alex, assim, acho que ele vê muito mais potencial no Vitor Hugo do que eu enxergo. Eu não comprei o Vitor Hugo na base,
Eu sei de gente que acompanhou ele na base e acha ele um grande potencial por todo o trabalho que ele fez na base, mas eu nunca me encantei com ele no profissional. Assim, em nenhum dos trabalhos, mesmo com o Dorival, acho que ele teve alguns poucos jogos muito bons, mas foram poucos, assim. Mas, independente disso, independente da minha opinião pessoal sobre o Vitor Hugo, eu acho que o trabalho do Tite com ele poderia ser melhor, porque ele é alguém que já está com o elenco profissional do Flamengo desde 2022. E aí a gente entra nisso. Por que o Vitor Hugo perde a fila pro Lohan, ou o Matheus Gonçalves também, mas depois ele volta atrás? Tem muita incoerência. Porque, por exemplo, se o critério dele fosse, não, o Lohan é um talento geracional e eu preciso colocar o Lohan antes do Vitor Hugo e do Matheus Gonçalves, ele ia colocar o Lohan sempre. Mas se não, o critério de não, o Vitor Hugo está há mais tempo no profissional, ele é mais velho, então vou usar ele. Ele ia colocar o Vitor Hugo sempre. Mas não existe um critério. Uma hora ele opta por um, outra hora ele opta por outro. E para mim é inexplicável ele não ter usado o Lohan ali, porque simplesmente é um meio campo que ele já tinha utilizado ao longo dessa temporada e teve boas partidas com Léo Ortiz, Alan e Lohan. Eu entendo que aquela situação da vaia do Lohan, né, por conta da torcida e aquele que é o mesmo jogo, se não me engano, em que ele coloca o Lohan e depois tira o Lohan e tal. Então, ficou pesado, ficou marcado e tal. Mas a utilização do Tite e do Lohan depois disso é algo muito bizarro, assim. Eu sei que ele também desceu para o sub-20 e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito mal feito isso, e é óbvio que a gente acaba voltando, assim. Eu acho que é importante a gente pontuar isso também, Alex. Tanto na questão do esgotamento físico, quanto na questão da gestão do elenco, definição de prioridades, transição base profissional. Tudo isso passa pelo Tite, por um trabalho muito ruim do Tite, especialmente nesses pontos, mas passa também, e mais uma vez a gente vai pontuar isso aqui, pelo nosso departamento de futebol, que claramente vai se mostrando atrasado, cada vez mais atrasado em relação a outros departamentos de futebol, que agora a gente tem outros times no Brasil com uma estrutura financeira para estar batendo de frente com o Flamengo, e o Flamengo vai ficando para trás em certas questões que envolvem profissionalismo, que envolvem, por exemplo, scout. Olha quantas contratações o Botafogo fez e por preços bons muitas vezes. Então isso depende de scout também. Então assim, tudo isso também aponta muito para uma incompetência e um trabalho ruim, não só do Tite, mas da diretoria também e principalmente, eu diria, né? Então, cara, eu, claro que a gente precisa comentar sobre a diretoria. Claro, com certeza a gente precisa. Mas uma coisa que me bate, Guilherme, que precisa ser dito, ainda sobre essa coisa toda, né? É que, cara, o Tite é muito incoerente. Acho que esse é o grande ponto, assim, pra mim, sabe? É, eu vi um tweet falando que o Tite tinha dito que o Vitor Hugo tinha se destacado como um meia pelo lado e que o Matheus Gonçalves como um 10 na base. E isso é basicamente o contrário. O Vitor Hugo, na verdade, ele é quase como esse cara meio tipo um terceiro homem de meio campo, na real. Ele nem é necessariamente um 10 propriamente, sempre, mas definitivamente também não é o melhor segundo volante. Então ele é um cara meio híbrido ali, de uma outra forma. E o Matheus Gonçalves como um meia pelo lado, assim, um emulador do Everton Ribeiro em alguma medida na forma como ele interage, né? Não é um cara físico, mas que joga pelo lado com o talento dele distribuir o jogo ali. E aí a gente entra na questão da direção, porque transição de base, minutagem, projeto de temporada, quais são as prioridades e tal, isso é uma coisa que a diretoria um problema do Tite também, a gente vai reclamar do Tite porque, como a diretoria se abstém de algumas coisas, como por exemplo, definir qual que é a prioridade do Flamengo, o Tite tinha que tomar uma decisão e não fazer o que ele está fazendo, que é não tomar decisão nenhuma e tomar em todas. É, mas, assim, até porque ele também está escolhendo errado, porque né, se fosse para ser, era para Brasileiro e Libertadores, todo mundo sabe, eu acho que menos os técnicos do Flamengo, parece. Mas enfim. Mas aí entra realmente na questão da diretoria, que não define isso, não traz reforços, com o time se esfarelando, o nosso físico não existindo. Eles contratam vários técnicos em sequência que querem que os jogadores do Flamengo joguem rugby, joguem futebol americano, mas não joguem futebol. Né? Não tenha pausa, que seja bola alongada o tempo todo, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ataca, defende, ataca, defende, ataca, defende, tudo ao mesmo tempo.
porque o time não controla o jogo, não tem posse de bola, não tem pausa, porque o técnico quer assim, o tempo todo, saindo da defesa, chutando a bola pra frente, pra ver se briga e ganha um rebote. Então, assim, e aí o elenco tem problemas e aí fica lá. Ah, Paquetá. Ah, Claudinho. Ah, Alcaraz. Todos os jogadores que o Flamengo tem condição financeira de trazer. Você comentou a parada do Botafogo trazendo vários jogadores com alguns preços bons e tal. Cara, eu não sei dizer como é que foram as cifras do Botafogo, né, das contratações. Mas aí, um ponto que vale destacar, só para ser justo também, doping financeiro total. Né, o time gasta mais do que arrecadou no ano passado inteiro. Então é uma questão bem bizarra, honestamente, né? Porque isso sem, tipo assim, arrecadar, não é só tipo lucro do ano passado, não. Arrecadar. Então, assim, mesmo que tenha sido bons valores, a gente sabe que a gente consegue ver que não é um time que o Botafogo teria condição de manter, se não fosse por dinheiro do dono. É importante dizer, o dinheiro do dono não é dinheiro do Botafogo. Mas assim, a gente tem outros times fazendo isso aqui, a gente sabe disso. O Corinthians é um deles, claramente assim, fazendo isso muito. Então, são questões aí que são mais estruturais do futebol brasileiro, não necessariamente competem ao Flamengo, embora o Flamengo deveria realmente ser muito mais vocal a respeito disso. Mas assim, a gente vai vendo umas questões assim, muito bizarras e a gente vai ver, por exemplo, como a gente tem um vice-presidente de futebol, que deveria estar se preocupando com essas contratações e tal, falando que o dirigente do Zenit é o ex-presidente da Rússia, sendo candidato na política do Rio de Janeiro mais uma vez, recebendo homenagem com até mesmo bandeirão feito por uma torcida organizada. E aí você junta isso com o fato de que quando as torcidas organizadas foram se manifestar lá na votação do Levando Terreno do gasômetro, que éramos a favor, somos a favor tanto da compra do terreno quanto do projeto do estádio, a gente não é a favor da manifestação que as organizadas fizeram, da forma que fizeram. E aí você vai ver ataques a tipo, pessoas que, por exemplo, o Parkovnik. O BAP a gente tem um monte de problema. Eu acho que talvez o Guilherme também tenha, assim como eu. Eu tenho muitas questões com o BAP. Mas o Parkovnik é um nome, basicamente, que deveria ser quase que inquestionável no Flamengo pelo trabalho que ele fez financeiramente no Flamengo. E foi xingado, atacado, sem motivo algum. Apenas por motivos políticos. E aí você soma isso com o fato de que a gente teve torcida organizada também fazendo bandeira esquisita pro Gabigol, sem motivo algum, assim, porque aí fica meio artificial ao ponto de que a arquibancada, de forma geral, não reage ao Gabigol como o Twitter reage, então uma torcida organizada reagindo à situação no momento, com o bandeirão chamando o Gabigol, xingando o Gabigol, não parece fazer sentido com o clima da própria arquibancada de forma geral, então parece mais político do que, mais uma vez, do que propriamente genuíno. E ainda por cima, se não bastasse receber homenagens e, tipo, e ignorar as nossas necessidades e tal, o vice-presidente de futebol ainda aparece debochando e atacando um outro jogador do Flamengo que falou do sonho dele de jogar na Europa. Assim, eu acho legal o jogador do Flamengo que fala o tempo todo que quer sair daqui, embora nem é o caso do Fabrício Bruno, que fica falando o tempo todo que quer sair daqui, mas, tipo, acho legal isso? Não. Mas assim, eu sou a favor do venda dele, por exemplo. E, tipo, o genuíno que ele tem esse sonho. Ele comentou ali e também falou super respeitosamente do Flamengo, inclusive. Esse é um ponto, assim. Por mais que eu não goste de jogadores que ficam falando sobre os seus desejos de talvez irem pra fora, a fala do Fabrício Bruno pra mim é totalmente respeitosa. E aí o Braz vem de forma completamente abrupta e bizarra, fala o que falou, atacando, enfim, falando que o sonho dele não importa muito e etc e tal, que importa o sonho do torcedor. Se o sonho do torcedor não importasse, por exemplo, o Braz tá no Flamengo há muito tempo. E sobretudo, pontuando, uma coisa que a gente tinha comentado, Guilherme. Aí agora, com todo esse caos que a gente está vivendo, tem esse papo de que, faltando, acho que o quê? Umas 2 ou 3 semanas para a janela fechar, o Flamengo vai fazer uma janela de transferências robusta para sobreviver o resto do ano, sendo que teve mais de 1 mês e meio para poder fazer um monte de contratação. Não fez, porque os profissionais ali, que né, um deles nem é profissional, né, é amador literalmente, não conseguiram. Aí parece que talvez eles vão para a Europa agora, mas não é certo. Enfim,
Flamengo tá derretendo. O Flamengo tá derretendo, tá esfarelando. E enfim, Gui. E assim, Alex, só pegando disso que você falou, eu acho que, primeiro, é muito importante pontuar de fato o doping financeiro que existe não só no Botafogo, mas em vários times do Brasil. E a gente tem que ter algum tipo de regulamentação para isso, que não permite seus times estarem gastando mais do que podem. Mas, apesar dessa questão, eu acho que eu ainda mantenho o que eu falei sobre o scout. Porque a gente viu contratações do Botafogo fazendo 3 dos 4 gols desse jogo. Então, acho que é importante também a gente pontuar isso. O scout do Flamengo deixa muito a desejar. A gente vê Botafogo, a gente vê Bahia, a gente vê Cruzeiro, a gente vê Palmeiras. Foram basicamente todos os times estão competindo com a gente. O River Plate na Libertadores se reforçou muito. Acho que foram 7 contratações que eles trouxeram nessa janela. E o Flamengo trouxe quantas? Nenhuma. Então, assim, para mim é uma piada chegar agora, segunda quinzena de agosto, e falar que o Flamengo considera essencial realizar uma janela de transferências robusta para seguir vivo em todas as competições. Amigo, isso tem que ser planejado no início do ano. No máximo, você tem que planejar isso depois que fechar a janela do início do ano, você falar, tipo, o resultado da janela foi esse e tal, talvez na segunda janela do ano a gente tenha que fazer de uma outra forma e tal, beleza. Mas isso era para estar planejado no início do ano, não era para estar no final da janela, segunda quinzena de agosto. O Flamengo planeja fazer uma janela robusta. Como assim planeja fazer quando a janela tá acabando? O Flamengo já, se fosse para fazer, já era para ter feito, cara. Assim, de novo, isso só diz respeito à falta de profissionalismo. É o que você falou. Existe um emparelhamento hoje ocorrendo no Flamengo. A gente vê torcida organizada apoiando campanha de dirigente do Flamengo amador que tá tentando se reeleger a vereador. E tipo assim, esse dirigente não só não sabe que o dirigente do Zenit não é o presidente da Rússia, ele não só foi péssimo nessa colocação de falar que os sonhos do Fabrício Bruno não importam, né, meio que dando a entender que o que importa é equilibrar o Flamengo financeiramente. Ele também, além de tudo, e acima de tudo, Alex, acho que é muito importante lembrar sempre isso, ele agrediu um torcedor e um cidadão do Rio de Janeiro. A gente está quase completando um ano desse episódio. E ele continua no Flamengo, ele continua sendo vereador, continua na política. Então, assim, não houve nenhum tipo de punição para uma agressão que ele cometeu contra um torcedor, contra um cidadão também, né? Independente de ser torcedor do Flamengo, assim, contra um cidadão. Acho que é acima de tudo. E aí, eu concordo totalmente com você, que a gente vê torcida organizada cobrando de adversários políticos, vê torcida organizada indo em festa de aniversário de jogador, mas não vê torcida organizada cobrando, e alguns setoristas também que cobram o Flamengo, também não vê cobrando com a mesma intensidade a diretoria, que tá a situação. Eles reclamam de nomes que estão na oposição, mas não reclamam da situação. Então fica muito claro esse aparelhamento que ocorre. E acho que é o que você falou, assim, a minha sensação, e eu acho que eu já tava com essa sensação no último episódio, eu não tava nem um pouco otimista para esses 2 jogos, achei que a gente ia ganhar do Bolívar, mas que não ia fazer o placar que precisava, e foi o que aconteceu. Eu não achei que a gente ia ganhar do Botafogo, eu falei o empate ainda com uma espécie de otimismo, e foi muito pior do que eu esperava, sabe? O Botafogo realmente destruiu a gente, não foi só pela goleada, mas o jogo, acho que foi uma goleada que no mínimo refletiu o jogo, poderia ter até sido mais, como eu falei, mas a minha sensação é essa, de que a gente, não sei se existe luz no fim do túnel. Mas dito isso, acho que pra gente encerrar, né, Alex, eu acho que a gente pode tentar pensar em buscar uma luz no fim do túnel nos nossos 2 próximos jogos, só que eu não vou dizer que eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que a gente tem total condição de sair com a classificação contra o Bolívar, porque eu acho que o placar de 2-0 ele deveria ser o suficiente para o time do Flamengo passar, mesmo que seja difícil jogar na altitude, mas eu acho que, assim, o ideal seria ter goleado? Seria, mas porque a gente não confia nesse time do Tite. Mas com o elenco que a gente tem, eu ainda acho que a vantagem de 2-0 deveria ser o bastante para a gente se classificar. Então acredito na classificação ainda. Mas, honestamente, jogo contra o Bragantino, depois, no Maracanã, mas eu acho que a gente não tem um histórico muito bom contra o Bragantino. No Brasileirão, acho que a gente costuma empatar muito com eles. Então, eu acho que provavelmente a gente não vai estar vendo uma reaproximação da liderança ou uma retomada no Brasileirão nessa semana ainda. Eu acho que é um jogo que a gente pode ganhar, espero que a gente ganhe, mas eu acho também muito provável que a gente empate com o Bragantino. E eu acho que é muito difícil que eu vou falar que a gente vai perder um jogo, porque eu ainda sou muito otimista, assim, e sou muito torcedor, então, tipo, não quero nunca colocar um peso desse, mas eu acho que é um empate possível, bem possível de acontecer, ainda mais nas circunstâncias atuais. E honestamente, independente de resultado,
acho que quando a gente fala de nível de jogo, quando a gente fala de estrutura, assim, de ter como se manter até o final do ano disputando alguma das competições, porque acho que se algum dia eu acreditei esse ano que a gente ia disputar as três, hoje eu tô me questionando se a gente consegue disputar uma delas que seja. Então, assim, para se manter disputando até o final do ano, eu não sei se eu tô vendo essa luz no fim do túnel também, Alex. Então, pra gente finalizar, vamos fazer nossos palpites. Assim, se você tiver mais uma coisa para falar antes, fala aí, pra gente fazer nossos palpites e finalizar, pra no próximo episódio a gente tentar retomar o nosso campeonato de palpites com algumas vitórias, alguns pontos conquistados e talvez num clima um pouco melhor. Então, eu acho que assim, ainda tem tanta coisa entalada sobre esse jogo, sobre a gestão do Flamengo e etc. Que com o tempo que a gente tem disponível hoje, não vai dar. Inclusive, dá uma olhadinha na pauta, tá, Guilherme, por favor. Mas assim, eu acho que pensando nos palpites apenas, acho que a gente empata lá 1-1 contra o Bolívar. E cara, eu não vou mentir não. Eu tô bem pessimista contra esse jogo com o Red Bull Bragantino. Eles fazem jogos muito difíceis com a gente. Ih, Guilherme, você que tem que começar com os palpites, da última vez fui eu, cara. Se você quiser falar 1-1, pode falar, eu faço outra coisa depois, tá? Com o meu palpite aqui. Mas você tem que começar, foi mal, esqueci desse detalhe. Ah, é, galera, porque a gente não explicou isso, mas a gente vai ter, vamos dizer assim, a ética de não falar o mesmo palpite que o outro, né? Porque, obviamente, perder totalmente a graça, né, da competição. Então, a gente tem que revezar quem começa para ser justo, né? Porque quem começa tem a vantagem de poder escolher qualquer placar. Cara, eu vou deixar 1-1 pra você lá na Bolívia, porque eu vou de 1-1 contra o Bragantino. Acho que é a minha sensação. A gente vai 1-1 ali contra o Bragantino. É um péssimo resultado em casa, eu sei. Eu gostaria muito que a gente. Assim, espero muito que eu chegue pra esse jogo com uma sensação diferente da que eu tô agora, mas beleza. E lá na Bolívia, cara, é. Acho que eu vou de 2-1 Bolívar e vamos passar no sofrimento. Acho que vai ser meu placar. Então, pra mim é 1-1 contra o Bolívar lá em La Paz. E, cara, como eu falei, é um confronto que a gente sempre vai muito mal. Eu gostaria de dizer 1-0 Flamengo pra ganhar do Bragantino. Mas eu não consigo nem duvidar e eu acho que só pra ser usado, não porque é o que eu quero, cara, é evidente, né, rapaziada? Mas assim, essa sensação de esfarelamento, esse time acabando e nada novo vem, nada acontece. O Flamengo pensa em contratar o Vitinho do Burnley e aí o Botafogo também tá interessado nele, e assim, sabe? Tipo, e tem várias questões sobre a questão financeira do Flamengo que a gente tem que comentar eventualmente, porque tem umas questões meio preocupantes se você parar pra pensar um pouco mais a fundo. Mas assim, eu diria que talvez esse jogo contra o Red Bull Bragantino seja uns 2-0 eles, aqui em casa. Porque é desesperança e desconfiança que o trabalho do Tite apresenta. Então, 1-1 Bolívar e contra todos os meus instintos mais torcedores possíveis, 2-0 Bragantino aqui no Maracanã. Acho Doideira que é falar isso. inevitável, né, Queria, Alex? Ih, foi mal. queria 1-0. Queria 1-0, mas eu acho que vai ser 2-0 eles. Eu acho que é inevitável a gente estar com essa sensação, porque foi um jogo pesado esse jogo contra o Botafogo. Acho que uma goleada mexe com a gente como torcedor, mas eu acho que acima de tudo não é nem o placar, cara. Por exemplo, a gente pode pensar num 4-0 contra o Santos em 2019, na última rodada e tal. Que não, você não ficou assim, tomamos de 4-0 contra o Santos. Foi chatinho e tal, mas não é uma coisa que você mexe com você. Mas eu acho que o jogo em si, e essa sequência, cara, assim, a gente tá, desde que voltaram os titulares da Copa América, a gente tem um jogo muito bom, como a gente disse, né? Então, é total desconfiança, é um trabalho inconsistente, é um trabalho incoerente, é um trabalho é, parado, um trabalho que não cresce, que não se move, não muda de posição, não muda de figura. Então acho que a gente tem todos os motivos para estar desconfiado. E é isso, eu acho que, independente de qualquer estatística que queiram trazer, eu acho que diz muito quando o próprio torcedor não confia no seu time, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre o trabalho que está sendo apresentado ao longo da temporada. E eu costumo ser muito otimista em relação ao Flamengo, mas eu não estou conseguindo ser nessa última sequência de jogos, porque é uma sequência muito pesada, é a sequência mais pesada do ano, a gente já sabia disso, devia ter se planejado para isso, mas não. E o Flamengo entra cada vez mais em frangalhos, a gente vê tudo se despedaçando, inclusive fisicamente, então a gente vai com um certo pessimismo, eu diria assim.
E espero que esses 2 jogos a gente esteja muito errado, Alex. A gente consiga, sei lá, ganhar os 2 jogos. Eu acho que já seria uma espécie de mudança. Mas tem uma mudança de postura, eu diria, assim, principalmente. Não ser eliminado da Libertadores é muito importante. E é isso, sabe? Tentar chegar num cenário mais otimista pro próximo episódio. Da minha parte é isso. Acho que saudações rubro-negras. Tá, pode concluir, Alex. Só mais um comentário antes da minha instalação de também, rapaziada. A gente já comentou sobre a ideia de fazer um episódio especial sobre o estádio e tudo mais. E a gente também tinha a intenção de fazer uma questão sobre as eleições do Flamengo. E eu pretendo e preciso realmente me dar um pouco de conta disso, tendo meio de tudo que estou passando aqui, da faculdade, etc. Mas, cara, é só um assunto muito mais importante, cada vez mais, assim, eu tô começando a ficar um pouco até desesperado. Sabe aquela coisa que eu falei assim, que eu não tava muito preocupado lá atrás, porque eu tava meio mais preocupado com o primeiro jogo primeiro, depois o jogo contra o Botafogo, Guilherme? No último episódio? Então, eu tô começando a ficar assim Aham. mais pelas eleições. Eu tô um pouco assustado. Saiu um princípio de enquete onde o Danchi tinha 40% das intenções de voto. E eu acho isso assombroso. Eu acho assim, o Flamengo pode não sair disso, assim, sabe? Tipo, o Flamengo que a gente conhece pode não sair desse triênio de Danchi ou Dodien, dependendo de como ele prefere ser chamado. É, Então, assim, eu não sei quem é o candidato que eu vou apoiar. Importa o Alex, morador de Guadalupe, que nunca pisou dentro da Gávea além do museu e da loja. É, que importa o Alex? Quem o Alex vai apoiar, se é que o Alex vai realmente focar em apoiar alguém. Mas uma coisa eu posso dizer já de pronto. E até esperem isso, se vocês quiserem alguma coisa assim que tente ser um pouco mais neutra em falar sobre os projetos e planos da gestão Danchi e Landim, né, como situação. Não esperem, pretendo fazer o mais sobre o que eu puder. Mas não esperem que eu vá ser neutro, porque pra mim, de tudo, eles são quem não podem vencer. Só pra deixar isso claro. E, por favor, rapaziada, A gente pretende trazer mais pra frente, né, algum conteúdo sobre as eleições, trazer propostas, projetos, mais num caráter informativo, mas é óbvio que a gente está num podcast que a gente vai também estar dando a nossa opinião em si, não vai ser só a informação supostamente imparcial e tal, né? E acho que é isso, Alex, vamos tentar achar um pouco de otimismo, assim, no fundo do poço, e talvez tentar, pelo menos torcer para que esse fundo não seja um fundo falso e a gente não consiga descer mais ainda, porque honestamente a sensação é essa, de que a tendência é só piorar. E espero muito que não. Vamos tentar ir para cima e reverter um pouco essa situação. Acho que no talento individual e isso, né? Tentar como torcida, no apoio da torcida quando puder, mas honestamente não acredito muito mais numa crescente do trabalho coletivo. E de novo, assim, vou repetir porque acho que é importante. Saudações rubro-negras. saudações rubro-negras, rapaziada. Tchau, tchau.